Jesus eu canto, porque hoje livre eu sou. Aleluia, dê a glória ao Senhor, amém. Glória a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Glória e majestade.
Tomar os nossos lugares, amém? Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor. Esse é o momento das nossas ofertas e décimas. Quero convidar a igreja a ir para o livro de Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler o versículo 1 e versículo 3. Diz o seguinte: depois disto, Jesus iniciou uma viagem por todas as cidades e vilas, proclamando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. Joana, mulher de Cusa, que era administrador da casa do rei Herodes, Susana e muitas outras. Estas mulheres ajudavam a Jesus e seus discípulos com o que elas possuíam.
Amados irmãos, conforme as escrituras aqui relatam, vemos que o Senhor Jesus e os seus discípulos, na medida em que iam anunciando, na medida em que iam expandindo a obra do reino de Deus, tinham mulheres que, por sinal, eram também seguidoras, né, do Senhor Jesus, que apoiavam com os seus bens. Então, a exemplo destas mulheres, nós somos convidados a contribuir para a proclamação do reino e também para a manutenção da própria obra do Senhor. Vão passar os cestos de ofertas para que os irmãos possam dar as suas ofertas e suas décimas. Antes, porém, gostava de convidar a igreja para que possamos orar pelas ofertas e décimas que cada um dos irmãos preparou. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, agradecemos pelo dom de vida, agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Senhor, nós queremos orar por essas ofertas que cada um dos nossos irmãos preparou, por cada uma das décimas que cada um dos nossos irmãos preparou. Senhor, queremos pedir que o Senhor possa conceder-nos sabedoria, de tal forma que nós possamos administrá-las como convém, Senhor, para o crescimento do seu reino, para a manutenção da sua obra, também para que possamos auxiliar aqueles que se encontram numa situação de vulnerabilidade, Senhor, as crianças órfãs e as mulheres viúvas. No nome santo do Senhor Jesus, nós queremos deixar este momento nas suas mãos. Honra e glória, Senhor, queremos dar a ti hoje e todo sempre. Amém. Glória a Deus, amém. Então, enquanto passam os nossos cestos de ofertório, queremos dizer feliz aniversário, irmão Félix, né, que faz mais um ano de vida hoje. Parabéns, parabéns. Né? É uma grande felicidade crescer, né? É algo maravilhoso crescer, amém? Então, Deus abençoe, irmão, nós desejamos tudo de bom e que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua vida, para que continue sendo o sacerdote da tua família, amém? Para que continue sendo o sacerdote da tua família. Se você também faz mais um ano de vida, nós queremos dizer parabéns, parabéns e feliz aniversário. Também queremos dizer parabéns para a irmã Lasmira, que graduou durante a semana. Parabéns também para a irmã Sheila, que graduou durante a semana. Então, parabéns para todos eles que não estão aqui, estavam no primeiro. Né? Então, e também nessa manhã, nós estamos aqui com os nossos irmãos e pastores de lá da Zambésia, especialmente lá no Gurue, que é o nosso irmão Riete e a irmã Rica. Eu quero convidar o irmão Riete e irmã Rica para aqui, a sua esposa, né? Por favor. Desculpem, nós não nos chamamos muito pastores, chamamos irmãos, amém? Então, não é quando nos ouvirem nos chamarmos irmãos, não se sintam mal, né? Se irmão Riete me chamar de irmão Inoque, então não se sintam mal. Como está a chamar pastor de irmão? Né? Não, somos irmãos, glória a Deus, amém? Temos o mesmo pai, mas mamãe diferente. Né? Então nós queremos dizer bem-vindo, irmão Riete e irmã Rica. Né? É bom ter vocês. Eles são os nossos pastores no Gurue, onde está irmão Monteiro. Então o irmão Monteiro está por baixo do irmão Riete e a irmã Rica. E aí juntamente com a irmã Yara lá. Então, e eles estão aqui visitando para um casamento. Então, hoje eles é que nos estão nos a dar a palavra. Ou seja, irmão Riete é que está nos dando a palavra. Então, vamos deixar ele para nos dar a mensagem nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Amém. Louvado seja o nosso Deus.
Obrigado, Pastor Shinde. Eu penso que já as apresentações já foram feitas. Quero rapidamente lhe convidar o amado irmão que está sentado aí. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Quero convidar-lhe a ir no livro de Romanos 3. Vamos ler Romanos 3, 20 a 31. Então, assim diz a Sagrada Escritura: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça, pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que Ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está então a vanglória? E é excluída, por qual lei? Das obras? Mas não mais pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não é ele também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De modo algum. Antes estabelecemos a lei. Amém? Então quero convidar a amada igreja essa manhã a orarmos, entregarmos essa palavra na presença do Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós queremos agradecer em primeiro lugar pela sua morte na cruz, Senhor Jesus, por sermos justificados, Senhor Jesus, pelo seu sangue. E Pai, nós essa manhã abrimos nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor fale nas nossas vidas por meio da sua palavra. Que encha-nos, Senhor, do Espírito Santo esta manhã neste lugar. Senhor Jesus, tudo quanto nós ouvirmos e recebermos, Senhor Pai, que se multiplique e dê fruto nas nossas vidas. Senhor, nós oramos entregando tudo nas suas mãos, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Então, quero esta manhã partilhar com a amada igreja o tema que é justiça. Justiça, que todos nós sabemos que significa ser também justo, né? Quem fala da justiça está a falar de ser justo. Então, todos nós, como seres humanos, anseiamos sempre pela justiça. Muitas vezes nós clamamos que se faça justiça. Reclamamos, se calhar, em algum momento, porque alguém foi injusto consigo. Porque você percebeu que não, naquela situação eu é que estaria em vantagem, mas prontos, houve uma injustiça. No entanto, para os homens pode existir tanta injustiça,
mas a palavra diz: Deus é justo. Em Deus há justiça. Se realmente aquilo que nós oramos, pedimos a Deus, não está acontecendo, não é porque Deus não é justo, mas é como também diz a palavra, a justiça de Deus, ela é completa e é perfeita. Então, primeiro, ela nos capacita, nos prepara para estarmos prontos a recebermos e prontos também a exercermos, a praticarmos. Porque Deus não somente dá, Deus também ensina você a praticar, a ser justo, a viver como tem de ser. Então, para Deus, a forma como Deus olha para as coisas não é da mesma forma como nós olhamos. A forma como Deus julga não é da mesma maneira como nós julgamos. Por isso diz aqui a palavra que é preciso nós que estamos em Cristo termos uma mente também voltada a Ele, não uma mente voltada ao mundo, porque nós, se termos a mente voltada ao mundo, estaremos a julgar segundo os padrões do mundo, não segundo os padrões de Deus. Mas se tivermos a mente voltada a Deus, estaremos a julgar segundo os padrões de Deus. Então, a justiça, ela é tão importante na nossa vida, e a justiça é aquilo que nós chamamos, em outras palavras, de ser verdadeiro. Não se fala de justiça sem você ser verdadeiro. Justiça é isso, é você ser verdadeiro, você ser honesto, você ser justo, né? Como já diz a palavra. Então, é assim como Deus espera que os seus filhos vivam essa justiça, ou pratiquem essa justiça. Porque se nós olhamos para a nossa volta, saímos, né, damos um pouco a volta à cidade, nós podemos nos deparar com várias situações em que nós vamos perceber que realmente existe muita gente que ainda não conhece Cristo, que ainda não percebem que Cristo morreu para serem justificados. Mas isso acontece quando aquela justiça divina se reflete em nós. Primeiro, que entendemos. Depois os outros vão perceber que realmente eu fui justificado. A quem morreu e pagou o preço por mim. Eu antes era pecador, eu antes não conhecia, eu antes vivia como um mundano vive. Vivia como qualquer um, sem nenhum rumo. Porque todo aquele que ainda não conhece a justiça de Deus, ele vive, como eu posso explicar? Ele procura aproveitar ao máximo das coisas, porque ele percebe que daqui, se eu morrer, como sempre se diz, né? As coisas, se eu morrer, pronto, tudo acabou. Então tenho de aproveitar agora, enquanto eu estou vivo, fazer tudo. Mas não é assim. Porque a palavra do Senhor diz: enquanto você estiver vivo, procure ser justo para entrar no reino dos céus. Porque também essa é uma das condições, é uma da condição para você entrar lá. Seja justo. Procure praticar a palavra do Senhor. Então, nós somos desafiados nesse sentido. Mas o primeiro ponto que gostaria de colocar aqui é Jesus Cristo como modelo de justiça. E nós podemos ler um pouco o mesmo livro, Romanos 3, mas vamos ler 25 e 26. Romanos capítulo 3, nos versículos 25 e 26. Diz assim: a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça, pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Então nós vemos aqui que o nosso modelo de exemplo de justiça
é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo como modelo, como um exemplo de justiça, como alguém que nós temos de seguir, de verdadeiro exemplo de justiça para as nossas vidas. Se nós reclamamos tanto da injustiça, então nós temos de olhar para Jesus Cristo, aquele que é justo, aquele que deixou o modelo, aquele que deixou o exemplo. Diz a palavra que ele morreu para sermos justificados, e no entanto já fomos justificados pela fé. Aquele todo que crê, aquele que aceita, aquele que recebe Jesus Cristo, então diz aqui a palavra que ele já é justificado, ele já é perdoado, porque ele crê que Cristo é aquele que justifica. Então é assim como nós olhamos para a justiça em nossas vidas. E quando nós pegamos esse modelo de justiça, nós aplicamos também para aqueles a quem nós achamos que estão a ser injustiçados. Porque quem é justo não aceita injustiça. Não vai permitir que seja injustiçado ou que ao seu redor tenha um injusto. Ele vai procurar ao máximo que todos que estão ao seu redor sejam justos também como ele. Então nós vamos pegar a Jesus como exemplo e vamos seguir. E vamos ser exemplo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque só eles virão a conhecer a justiça, ou irão conhecer, quando nós manifestarmos essa justiça. Quando nós formos justos, aí é que eles vão saber que realmente existe um Deus que é justo. Existem pessoas que vivem pela justiça. Existem pessoas que procuram, dia após dia, manter-se e afastar-se de tudo que é injusto. Então, é assim como se espera a todos os cristãos, que viva na justiça. Por isso, amado irmão, assim como a mim, esta mensagem é um desafio para nós, para refletirmos nas nossas vidas como é que tem sido esta justiça na sua vida. Ela tem algum valor para ti? Você ainda entende que foi justificado? Então, é algo que nós temos de refletir juntos. Que primeiro, eu já fui justificado. E não há que temer em nada. Posso caminhar livremente, porque Cristo me justificou. E eu manifesto a justiça de Cristo na minha vida. Então, seja justo em todas as áreas. Não existe uma área específica em que a Bíblia diz que só seja justo nisso só. Mas a Bíblia diz, em todo tempo, procure ser justo. Em algum momento você vai perceber que se calhar talvez não vê nenhuma vantagem de ser justo. Porque todas as vezes que você tentar ser justo, se calhar os outros vão ser injustos contigo. Todas as vezes que você procurar aplicar, mas foi assim também como aconteceu com Jesus. Mas diz a palavra, nunca se cansem de fazer o bem. Pratiquem sempre o bem. Ao seu tempo, eles vão perceber. Então, é assim que a palavra do Senhor nos ensina nós a praticarmos essa justiça. A sermos justos o tempo todo. Por mais que não haja nenhum resultado, né? Mas vamos procurar sermos justos. Vamos procurar caminhar, sermos pacientes. Porque também a palavra já disse aqui que a paciência, né? Que a paciência para o Senhor significa salvação para os outros. Isso significa que Deus é tão justo, né? Ele não julga logo na primeira. Ele é um pouco paciente. Ele dá tempo. Então nós vamos aprender com o Senhor a sermos justos e a sermos pacientes. Amém? Então esse é o primeiro ponto que irá partilhar com amados irmãos. E o segundo ponto é a justiça cristã como um dom de Deus. A justiça cristã como um dom de Deus.
o mesmo livro que estamos a ler, podemos ir no livro de Romanos 5:15. Então diz assim o livro de Romanos 5:15, diz assim: mas o dom gratuito também não é como transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos. E o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Então, olhem que essa justiça ainda prevalece. E diz que aqui a justiça é um dom de Deus. É a graça do Senhor pelas nossas vidas. Foi pela graça que nós fomos justificados. Foi pela graça que nós fomos salvos. Então, seja justo, amado irmão. Olhem isso como um presente de Deus pela sua vida. Que foi um dom, assim como diz a palavra do Senhor. Que muitos dos nossos pecados foram perdoados por um homem. Veio a graça. Então, que assim seja. Que essa graça se manifeste em todo o tempo na minha vida. Cada passo que eu dou, que as pessoas percebam que há a graça de Deus na minha vida. Então procure viver isso, amado irmão. Porque é algo tão precioso que você não pode perder. Não pode trocar por nada. Procure viver essa justiça como um dom de Deus, como algo precioso que o Senhor deu, para que haja uma comunhão, não só você com Deus, mas também com os homens. Porque ter comunhão com Deus significa também que você vai ter a paz com os homens. Então tudo isso parte de um relacionamento que primeiro você tem com Deus. E depois isso vai se manifestar com os homens. Porque é assim que aconteceu também com Jesus. Ele tinha um relacionamento com o Pai. E por ter esse bom relacionamento com o Pai, também teve um bom relacionamento com os homens. Então, é assim que nós temos de manter a nossa justiça. É assim que nós temos de carregar essa palavra justiça. Esse termo ser justo. E falando nos termos, porque a justiça também fala aqui sobre justiça ser justificado. É como alguém pagar um preço para a sua liberdade. Então, é o que aconteceu. A nossa justificação foi assim. É que Cristo pagou um preço pela nossa liberdade. Nós hoje somos livres e podemos caminhar, podemos celebrar. Não temos medo de nada. Temos a certeza que estamos com o Pai e que o Pai também está em nós. Porque fomos justificados pela palavra do Senhor. Então é esta justiça que tende a se refletir em nós. Saber e perceber que eu já fui justificado. Não há motivo de eu andar frustrado, porque muita gente anda assim frustrada porque sente-se, como dizia no princípio, que o mundo está a ser muito injusto com ela. Mas perceba que Deus é justo para consigo. Comece agora a procurar a justiça de Deus, para tu perceberes que, na verdade, há uma justiça que nunca falha e que nunca vai falhar na sua vida. É a justiça de Deus. Então, é uma questão de tu perceber que eu preciso manter o meu relacionamento com Deus. Eu preciso constantemente manter o meu relacionamento com Deus e caminhar com Ele. Não perder a minha dignidade de vista. Aquilo que Deus já colocou em mim tão precioso.
eu não preciso perder, eu preciso caminhar e caminhar com Cristo. Então isso é um dom, isso é uma dádiva, é uma graça que o Senhor nos dá gratuitamente. Então nós não vamos perder essa graça, não vamos perder. Então perceba e procure viver todos os dias da sua vida dessa forma, desta maneira, procurando ser justos com os mais humildes até os mais, do mais alto nível, como se diz. Seja justo, porque é assim como a palavra do Senhor diz. Seja justo com todos. Procure viver na justiça, porque a justiça é a verdade. Quando você procura viver a justiça, você está a ser verdadeiro. Então vamos procurar ser verdadeiro em todo o tempo. Vamos procurar viver a justiça em todo lugar onde nós estivermos. Seja justo no seu trabalho, com seus amigos, sua família, seu relacionamento com outras pessoas. Seja justo. Não perca a sua justiça. Amém? Então é assim como o Senhor espera cada um de nós viva e reflita isso, que nós precisamos ser justos o tempo todo. Se você está aqui nessa manhã, se calhar se lembrando que até ontem eu fui injusto com alguém, a palavra do Senhor diz que também Deus é justo para perdoar, Mas primeiro quando você perdoar o outro, porque é assim como diz a palavra, Deus vai te perdoar quando você também saber aprender a perdoar ao outro. Então nós temos de aprender a fazer isso. Amém? Então, outro ponto também que quero partilhar aqui com a amada igreja é praticar a justiça e amar ao próximo. Quando praticamos a justiça, nós amamos ao nosso próximo. Estamos a mostrar um gesto de amor ao nosso próximo. Então, podemos ler muito rapidamente também o livro de 1 de João. O livro de 1 João 3, 10 a 11. Se o amado irmão achou, 1 de João, capítulo 3, 10 a 11. Então, diz assim a palavra do Senhor: nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos de diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Amém? Perdão, ainda vai mais até 11, só li. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Então, o amor ao próximo também é praticar a justiça. Quando nós nos amamos uns aos outros, estamos a praticar a justiça. O amor um ao outro seria o quê? Seria aquele cuidado, seria aquela proteção, tudo isso é amor ao próximo. Tu perceberes que a dor que hoje o meu irmão sente, um dia ou amanhã também eu posso ter a mesma dor. Então perceber que todos nós precisamos um do outro. É como dizia aqui no princípio que, olha, eu não posso admitir ouvir coisas sobre meu irmão e pronto, eu ficar assim calado e parado. É preciso nós, em algum momento, falar para as pessoas ou não admitirmos que as pessoas falem mal dos nossos irmãos ou dos outros ou daquele quem eu conheço. Então é importante nós, quando são esse tipo de coisa, diz aqui a palavra, quando são esse tipo de coisa, é importante nós não admitirmos para nossas vidas. É importante nós sabermos sermos justos ou defender um ao outro. Então, porque o amor é isso. É nos guardarmos, eu guardar o meu irmão e o meu irmão também guardar a mim.
Então, nós os dois caminharmos na paz do nosso Senhor, os dois caminharmos. Então, a justiça é isso também. É amor ao próximo. Temos de aprender a amar o meu próximo. Tenho de aprender a caminhar com o meu próximo. Porque isso faz parte da justiça de Deus. Faz parte da sua caminhada para o reino. Porque o objetivo final, como diz aqui a palavra, da justiça é que todos façamos parte do reino dos céus. Um dia nós entrarmos lá. Um dia nós estarmos juntos a celebrarmos. Então, se você ama o seu irmão, você vai orar por ele. Você vai procurar caminhar junto com ele. Você não vai permitir que coisas ruins ou que ele tropece em alguma coisa. Você vai orar sempre por ele para todos juntos estarmos um dia a celebrarmos lá. Então, esta é a justiça que também Deus espera que cada um de nós viva, que cada um de nós procure praticar. Eu dava um exemplo aqui. Jesus foi colocado numa situação em que alguns homens encontraram uma mulher em adultério e falaram para Jesus: Senhor, nós encontramos essa mulher em adultério. Na nossa lei, na nossa norma, diz que nós temos que matar, temos de apedrejar. Ainda bem que Jesus não estava na norma dele. E bom que eles ainda percebiam que esse é diferente de nós. Porque é isso como nós temos de dar e mostrar para o mundo, que nós somos diferentes do mundo, da forma como o mundo pensa. Porque muitos pensam que todos pensam da mesma forma, mas é muito diferente. Nós pensamos muito diferente. Então, Jesus disse para aqueles homens: aquele que nunca pecou, que seja o primeiro então a atirar a pedra. Aquele que nunca pecou, seja o primeiro a fazer o quê? A atirar a pedra. Mas o que aconteceu com aqueles homens? Eles pararam e olharam para si mesmos e refletiram, viram que não, nem mesmo eu tenho cometido erros. Então, por que eu serei o primeiro? Ou por que eu he de atirar esta pedra ao meu irmão ou à minha irmã? Por quê? Então, tudo isso mostra que é muito bom caminhar na justiça para não tirarmos conclusões erradas. É sempre muito bom parar e perceber o que está a acontecer. Por que se envolveu nisso? Por que chegou até a este ponto? E você vai perceber, se calhar, em algum momento também pode ser um pouco culpado, porque se calhar não orou para o irmão, não ajudou o irmão, porque não sei o quê, porque vocês precisavam caminhar juntos. Porque a justiça é isso, todos nós temos de caminhar juntos e alcançarmos a glória do Senhor juntos. Então é assim como Deus julga, é assim como Deus olha para as coisas. Não é da mesma forma como nós pensamos. A forma como Deus olha para nós não é da mesma maneira como nós pensamos que Deus realmente está pensando sobre nós. Os pensamentos de Deus, é como diz a Bíblia, ninguém conhece, mas Deus conhece os nossos pensamentos. Ele sabe exatamente o que você está pensando nesse exato momento. Ele sabe o que você está passando também nesse exato momento. Por isso diz que não há melhor do que ninguém que pode ser tão justo na nossa vida como o Senhor. Então Deus é justo. Se há alguém que nós temos de parar e orar, clamar, pedir ajuda, é mesmo Deus. Porque Ele conhece realmente o que nós estamos a passar, o que realmente está a acontecer nas nossas vidas. Então o Senhor espera que cada um de nós procure refletir essa justiça como um presente, como eu dizia. Algo que o Senhor diz: olha, venha para mim, eu estou aqui, eu consigo lhe ouvir, diga o que está a acontecer, eu estou aqui, eu posso lhe ajudar.
Então você ser sincero, honesto e abrir o seu coração, a sua vida e dizer: Senhor, eu estou aqui por este e aquele motivo. E eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu preciso todos os dias sentir que o Senhor está ao meu lado. Cada passo que eu marco, cada coisa que eu faço, eu quero sentir que o Senhor está lá. Então é assim como nós temos de procurar a Deus. Alguém dizia assim que muitas vezes o crente ora, mas com um pouco de dúvida, com um pouco de incerteza, mas mesmo assim acaba orando. Ele acaba orando no sentido de que, eu acho que Deus está muito longe para ter que entender ou para ter que sair de lá onde está para vir intervir naquela situação. E às vezes nós nos esquecemos que Deus é todo poderoso. E por causa disso, às vezes as coisas demoram nas nossas vidas, porque nós perdemos a nossa fé. Perdemos um pouco da nossa fé. Então, fica tão longe a resposta de Deus, mas Deus disse: não, eu estou todos os dias ao seu lado. Estou muito próximo de si. É só uma questão de você me buscar, como tem de ser, como deve ser. Buscar o Senhor em verdade, porque é assim também como a palavra do Senhor diz. Temos de buscar a Ele em verdade. Em verdade é aproximar e realmente abrir o seu coração ao Senhor e dizer aquilo que está acontecendo na sua vida. E o Senhor há de falar consigo. Então, é assim como a palavra do Senhor toca as nossas vidas. Então, eu oro, ou eu espero que o irmão procure ser justo em todo o tempo e ser justo em tudo o que faz. Porque a justiça é o que vai nos fazer nós termos boa comunhão. Vamos procurar ser justos em todo o tempo. Procurarmos caminhar com o Senhor. Então, quero lhe convidar, amado irmão, a se colocar em pé. Quero só terminar com este ponto mesmo. Quero lhe convidar a se colocar em pé. Coloque-se em pé, porque vamos orar por esse tema. Vamos orar pela justiça de Deus nas nossas vidas. Vamos pedir para que o Senhor ensine-nos a sermos justos, porque Ele diz na sua palavra: não se achou nenhum justo senão Jesus. Então vamos pedir para que o Senhor ensine-nos a ser justos. Em todas as situações que nós estivermos a passar, vamos dizer: Senhor, ensine-me. Naquela situação, ensine-me a ser justo. Nesta situação também me ensine a ser justo, Senhor. E eu a viver justiça a todos os momentos da minha vida. Amém? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Pai, nós esta manhã, nós entregamos nossas vidas a Ti, Pai. E nós pedimos para que o Senhor prepare-nos, Senhor Pai, para a justiça. Nós reconhecemos que em algum momento já fomos injustos, Senhor Pai. Que não fomos verdadeiros, Senhor Jesus. Que mentimos, Senhor. Mas nós nos arrependemos disso, Pai. E nós oramos para que o Senhor coloque a sua justiça em nós. Que a sua luz, Senhor Pai, se reflita nas nossas vidas. Pai, que a sua misericórdia, Senhor Jesus, esteja nas nossas vidas. E ajude-nos, Senhor Pai, a cada dia que passa a nós caminharmos, Senhor Jesus Cristo, contigo. Ajude-nos a cada dia que passa a nós a sermos mais justos, Senhor Jesus. Sabemos que, Pai, não será fácil, mas, Senhor, nós oramos para que o Senhor encha-nos do Espírito Santo para termos coragem, Senhor Jesus, de enfrentarmos e de sermos justos, Senhor Jesus, e de irmos em frente. Pai, eu quero orar, Senhor Jesus, e entregar, Senhor Pai, esse tema, esse ponto, Senhor Jesus, nas suas mãos, para que o Senhor fale, para que o Senhor toque os nossos corações e caminhemos, Senhor Pai, na sua graça, no seu amor, no seu perdão, no seu favor, na sua justiça, Senhor.
no nome e no sangue de Jesus Cristo. E eu oro e eu entrego, Senhor Pai, esta mensagem, este tema, Senhor, nas suas santas mãos. Em Cristo Jesus, no nome e no sangue de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Então, Pastor Shin. Amém. Vamos agradecer.